Olá, tudo bem? Eu quis passar por aqui antes da gente discutir o Diabo para falar um pouco sobre o Tolstói, para apresentar para as pessoas que não conhecem, que nunca tiveram oportunidade de ler sobre ele, enfim, né? Mas o Levi Tolstói nasceu em 1828, morreu em 1910, portanto ele é um escritor do século XIX. E é espantoso quando a gente tá lendo conto e pensando nisso, porque ele é tão atual e parece que ele é universal naquilo que ele escreve, porque ele continua, como Shakespeare, tratando das emoções mais primitivas do ser humano, né? Então, amor, ciúme, inveja, ódio, né? Medo, essas coisas vão estar presentes na obra dele e sempre que essas coisas estão presentes, a obra ganha um caráter universal, porque o homem ele pode até inventar, através da educação e da civilização, novas maneiras de lidar com essas emoções, mas essas emoções sempre estarão presentes na condição humana, né? Então, o Tolstói, ele era da mais alta nobreza, ele é um escritor que escrevia a latésio, que quer dizer que ele falava, assim, daquilo que ele pensava, das concepções de mundo que ele tinha, das opiniões que ele tinha sobre religião, sobre o homem, sobre a vida, através daquilo que ele escrevia, né? Ele foi excomungado da Igreja Ortodoxa, e esse é um ponto interessante para falar sobre ele, porque ele vai dar origem a uma versão de cristianismo muito própria, né, e que deve ser compreendida no contexto da sua época. Então ele vem de uma época em que a Igreja Ortodoxa era a principal na Rússia, uma época em que o czarismo dominava ali a política russa, e ele tinha uma série de críticas a respeito disso, por conta das desigualdades sociais, dos abusos da igreja, do ritualismo vazio, que muitas vezes a igreja acaba tendo. Ele era contra esse cristianismo de nome, né, que a gente vê na maioria das denominações. A gente não tem que ser hipócrita a respeito disso. Tem muita gente que vai para a igreja para ter vida social e para repetir rituais. E o Tolstói era muito contra isso, e ele chega a um modelo de cristianismo predominantemente asséptico, quase monástico, e ele é a favor de reforma agrária. Ele prega uma espécie de anarquismo político cristão. Ele foi bastante criticado pelos crentes da época. Até hoje tem pessoas que olham para esse viés de entendimento dele de uma forma meio atravessada. Ele era pacifista, as ideias dele de pacifismo e de resistência não violenta influenciaram muito o Gandhi, inclusive, como vocês podem imaginar. Então, o Tolstói ele tem uma veia bem polêmica, assim, para alguns aspectos, né? Mas, até por causa disso e dessa intensidade dele, a obra dele é muito rica nas suas descrições da natureza humana, né? E a gente tem como pontos de referência aí na obra dele o Guerra e Paz, que é um livro que eu tô lendo agora e que tô bem feliz porque eu tive que recomeçar o livro, e por conta da quarentena já tô acabando o segundo livro. É um livro gigantesco em todos os aspectos, né? Bárbaro, eu recomendo. Já li vários contos, o Diabo é um deles, a gente vai conversar sobre ele no próximo vídeo. Mas a minha obra favorita do Tolstói ainda é Ana Karenina, né? Eu acho que o Ana Karenina fala de N coisas, ele é muito mais do que um livro sobre adultério. Vocês querem um livro sobre adultério, vocês leiam Madame Bovary, embora não seja só sobre isso. Mas o Ana Karenina ele vai tratar de alguns ideais que a gente gostaria de vivenciar como ser humano, e as dificuldades que a gente tem para colocar isso em prática. E o Diabo não deixa de ser isso também, o conto, né? Ele tem várias veias poéticas. O Tolstói é importante não apenas por ser um mestre do romance psicológico do século XIX, mas também por seus contos breves, diários, escritos teóricos sobre pedagogia, arte e religião, né? O cristianismo é uma pegada importante sempre de referência na obra do Tolstói, é por isso que eu quis começar com ele, para falar para você, cristão, que não lê literatura, que nós já fomos referência total na literatura, né? E a gente tem que recuperar isso através de boas obras e de boas leituras. Ele tem um universo incrível de propostas e de discussões sobre temas eternos. Eu acho que isso é uma das coisas que a gente mais tem que falar a respeito do Tolstói, né? O Thomas Mann, que é um escritor alemão brilhante, bem mais jovem, né, bem posterior,
que escreveu inclusive A Montanha Mágica, que é um romance de formação, que é um tratado sobre N coisas, inclusive filosofia. Ele escreve o seguinte sobre o Tolstói, tá? Ele diz que o Tolstói tinha o calibre do século XIX, esse gigante que carregava fardos épicos, sobre os quais a geração atual, tão mais mirrada e de menos fôlego, sucumbiria. E aí ele tá falando do século XX, que é o século dele, e o nosso, no século XXI, eu acho que a gente sucumbiu, na verdade. A gente tá numa pós-vida aí, tentando ressuscitar literariamente, porque a gente tem pouquíssimos bons escritores no século XXI, infelizmente, né? Ele vai falar que o Tolstói ele tem um elemento homérico na obra dele. Para quem nunca ouviu falar esse termo, Homero é o escritor da Ilíada, né? Aquela história incrível sobre a guerra da Grécia contra Troia, que é um berço, uma fonte onde bebem muitos autores até hoje, né? E ele fala que esse elemento épico, que é eterno, é forte no Tolstói como talvez em nenhum outro artista do mundo. Aqui eu discordo um pouco, porque eu acho que o Victor Hugo também tem isso na França, né? Mas, enfim. Na sua obra, Tolstói, há aquele movimento contínuo e incessante das ondas do mar e a solene monotonia do elemento épico, seu frescor acre e ingente, um tempero turbulento, saúde eterna, realismo eterno. Você vai sentir isso quando você lê o Tolstói. Parece que ele está escrevendo hoje, né? E eu acho que quem leu no século XVIII, XIX tinha a mesma impressão. Ele é eterno porque ele trata de coisas eternas. Ele tem um mundo plástico, ingênuo e traz uma nobreza que só um filho da natureza de fato poderia ter. Aquele universo de enfermidade sublime de nobreza intelectual que é o universo idealista de Schiller ou o mundo sombrio e apocalíptico do Dostoiévski. E eu lembro que eu sempre li os dois meio paralelo. Eu lia Tolstói, lia Dostoiévski, lia Tolstói, lia Dostoiévski. Me perguntavam uma vez de quem eu gostava mais. Eu sempre tendia a falar que eu gostava mais do Tolstói porque eu gosto do jeito que ele escreve, mas daí eu li um Dostoiévski e ficava confusa. E na verdade eu percebi que eles se complementam, né? O Mann também vai falar que a força narrativa da obra do Tolstói não tem igual, né? Que ele chegou uma hora que ele não estava buscando mais a arte, mas é como se a arte falasse através dele. Quando ele realmente ficou muito radical no cristianismo, ele começou a questionar o valor da arte, o papel da arte. E ele diz uma coisa muito bonita, que para ele a arte é uma forma de compartilhar e de desenvolver o bem. E eu concordo com ele, né? Ele tem um vigor na sua mão, que é modeladora, tem uma racionalidade plástica na sua arte literária, ele é totalmente transparente. Lê-lo e relê-lo significa livrar-se de qualquer perigo de artificialidade, de um jogo doentio, e é uma volta ao que é primordial e sadio. De volta àquilo que em nós é sadio e primordial, eu também sinto isso. A sanidade da arte do Tolstói, ela se mantém nessa descrição da problemática do que seria um grande homem, né? E eu acho que no Ana Karenina tem um personagem que eu adoro, é um dos meus favoritos na literatura, que é o Lievin. Eu nem sei se é assim que se diz o nome dele, aliás, eu fazendo um parênteses aqui, toda vez que eu leio literatura russa e os nomes começam a ficar impossíveis de serem pronunciados ou memorizados, eu crio um apelido. Eu faço isso com Dostoiévski, fiz com Bulgakov, faço com Tolstói. Então a dica que eu dou é, se você começou a se enrolar nos nomes, dá um apelido pros personagens que tudo vai dar certo, tá bom? Eu queria ler só o finalzinho aqui do Mann, porque esse vídeo já tá ficando maior do que eu esperava, né? Mas ele diz que o Tolstói compreendeu que começava uma época em que a arte que só intensifica a vida não lhe bastava verdadeiramente, mas em que o intelecto condutor, decisivo e esclarecedor, socialmente comprometido e disposto a servir, devia ter precedência sobre o gênio objetivo, em que a dimensão da moralidade e da inteligência deveria ter precedência sobre aquilo que é irresponsavelmente belo. O Tolstói ele é contra a beleza pela beleza, embora ele saiba que a beleza é essencial para o homem, tá? Ele jamais pecou intelectualmente com respeito à sua grandeza natural. Nunca reivindicou a licença do gênio e do grande homem a fim de parecer desconcertante, retrógrado, atávico, mau, mas serviu em completa modéstia e com todo o empenho possível que lhe parecia racional e divino. O Tolstói ele tinha muita consciência de que ele era só um homem, né? Uma voz, um canal por onde coisas maiores poderiam ser compartilhadas. Aí o Mann termina dizendo o seguinte, que eu achei fantástico. Nós, os escritores de hoje, século XX, e eu estendo aos do século XXI, pertencemos a uma estirpe europeia, eu diria universal, diminuta, na melhor das hipóteses mediana, se comparada com a dele.
nada nos desculparia, muito menos o temor à injúria, ao assédio moral e ao ódio dos imbecis, se não estivéssemos à altura do que a época exige, ao dever intelectual de, no âmbito de cada povo, e buscando ser-lhe útil, almejar o que é justo. Então, o Tolstói ainda faz parte, o Thomas Mann também, de uma estirpe de escritores que buscavam o que é ser justo, que buscava dar conta da sua época, que buscava ser um canal, uma antena da raça, de fato, né? E o Thomas Mann vai falar que foi uma pena o Tolstói ter falecido no começo do século XX, porque talvez por causa da forma como ele viu o mundo, por causa da acuidade com que ele analisava e expunha as realidades, a Segunda Guerra Mundial não tivesse acontecido, né? Ele fala que a Europa ficou órfã de homens como ele, e de fato a gente não teve outros homens com a mesma envergadura, outros artistas até então. Então, assim, era pra ser 5 minutos, virou 11, mas o que eu quero dizer pra vocês é o seguinte: vale a pena ler Tolstói, gente. Se você não conhece, vá ler. É uma leitura gostosa, não é aquela leitura complexa que inviabiliza, às vezes, pro leitor iniciante o prazer pela leitura, mas ela é muito densa, muito profunda e fala fundo no nosso coração, principalmente nos ajudando a questionar a nossa natureza e os aspectos da nossa humanidade. Então leiam Tolstói, leiam O Diabo, e amanhã eu volto para comentar sobre esse conto fabuloso do Tolstói, que nem é o melhor, mas que sem dúvida é muito bom. Um abraço, até mais, tchau, tchau.